E aí, minha galera da Cabanis, bem-vindos ao nosso canal. E hoje vamos falar sobre um assunto interessante. Experiência de quase morte. Não é uma experiência de que a pessoa quase morreu, não. Mas é uma experiência de que a pessoa às vezes foi declarada como morta, mas depois ressuscitou. Em 20% dessas experiências, mais ou menos, a pessoa volta com memórias do que aconteceu e não é apenas escuridão. Vamos falar um pouquinho sobre essas experiências místicas. Vamos falar dessas memórias que as pessoas trouxeram do mundo de lá. E vamos fazer uma conexão com o mundo psicodélico. Além disso, vamos discutir um pouquinho a pesquisa de um cientista mexicano que procurou com ciência desvendar verdades xamânicas. Então, vamos dar uma olhada nisso aí. Eu achava que experiências de quase morte eram apenas histórias. E não dava muita atenção. Mas, ultimamente, tenho feito uma pesquisa na área e tenho visto pesquisadores que estão há mais de 30 anos, às vezes mais do que isso, entrevistando pessoas que tiveram essas experiências de quase morte. E para quem não sabe, essas experiências de quase morte é uma classificação que se dá para a experiência mística que algumas pessoas experienciam depois que elas têm, às vezes, um acidente, às vezes elas têm um ataque cardíaco, quando o coração deles para. E às vezes as pessoas são até declaradas mortas. Mas depois, às vezes de horas, às vezes de dias em coma, a pessoa acorda e traz com elas experiências que elas dizem ser mais reais do que a vida ordinária. Para quem não sabe desse assunto ainda, algumas das características básicas que podem indicar que a pessoa teve uma experiência de quase morte é uma sensação de grande paz e calma. Outra característica de uma experiência de quase morte é uma sensação, uma experiência de que você está saindo do seu corpo, uma separação dessa sua experiência física. Mas muitos desses casos, as pessoas também conseguem se ver de fora, como se eles estivessem vendo de uma tela, uma câmera da televisão, normalmente vista de cima. E em alguns desses casos, as pessoas também relatam que elas conseguem ver a equipe médica tratando o corpo deles. E às vezes elas trazem informações que elas só saberiam se elas estivessem presente ali. Tem alguns desses sobreviventes que dizem que elas conseguem sentir, de uma forma não verbal, o que as pessoas estão pensando. Elas sabem quem são os iniciantes no grupo dos médicos, quem que é o líder, que se elas têm uma família, se elas estão pensando em seus filhos, esse tipo de coisa. Outra característica também é a sensação de que você não consegue explicar a experiência, que é muito comum também com o mundo psicodélico, que é o chamado sensação de inefabilidade. E é uma sensação de que você às vezes você consegue ver na sua mente a experiência, mas não existem relações no mundo ordinário, no mundo físico, que você consiga fazer com esse mundo espiritual. Outra característica também bem comum dessas experiências é que a pessoa está sentindo que ela está atravessando um túnel. Às vezes ela entra num túnel de luz, às vezes uma escuridão. Essa sensação de túnel está presente em cerca de 31% dessas experiências de quase morte. E aí existe também o encontro de um ser, né? Você vai encontrar uma entidade. E às vezes a pessoa fala, você é Deus, você é Jesus. E ela fala assim, não, eu sou o seu guia. E aí esse guia normalmente leva essa pessoa para a revisão da sua vida. Esse life review, que eles chamam, que é esse review da sua vida, ela pode ser um panorama de todos os momentos da sua vida, mas também pode ser pequenos momentos. Normalmente, essas experiências que você vai reviver são experiências que você machucou alguém, ou que você foi injusto, e que você vai viver aquela experiência do seu ponto de vista, mas também você vai reviver essa experiência do ponto de vista das pessoas que você interagiu. E você vai reviver de uma forma mais real do que quando você experienciou naquele momento. Isso quer dizer que você vai sentir todas as dores que você causou nos outros. Se for uma dor física, você vai sentir aquela dor física. Se for uma dor emocional, você vai sentir aquela dor também. E aí, muitos desses participantes, as pessoas que viveram por isso, elas sentem vergonha das suas ações, elas se arrependem. Mas, durante todo esse momento, elas dizem que tem uma mensagem por trás, que é como se fosse o seu guia falando, eu te amo, eu te amo, eu te amo. E você se sente sempre
uma pessoa amada. E isso vai te permitir se perdoar e tirar as lições que você tem que tirar. Então, é como se fosse uma grande lição que você está tirando da sua vida. Você vai reviver a sua vida tirando as lições para conseguir se desenvolver espiritualmente. Depois desse Life Review, uma das coisas que as pessoas experienciam bastante é que elas estão chegando num limite. E nesse limite é uma barreira que, se elas passarem, não vai ter mais volta. Como se fosse um caminho da reencarnação para nascer de novo ou para ir a outras dimensões. Mas um tema comum em muitas dessas entrevistas é que as pessoas, nesse momento, às vezes até um pouquinho antes, elas têm alguma mensagem que elas recebem da sua vida normal. Às vezes é uma pessoa que está rezando e ela consegue ouvir a reza dessa pessoa. Às vezes é um filho que vai lá no corpo do pai que está em coma e chama ele, por favor, pai, volta. E eles conseguem ter contato com essa mensagem de amor. E aí você chega a outra característica na experiência de quase morte, é que você faz a escolha de voltar. E aí começa a jornada para voltar, que as pessoas falam que às vezes não é fácil. Cerca de 57% das pessoas que tiveram experiência de quase morte passam por esse momento de tomar a decisão de voltar. Então vamos falar um pouquinho do que isso pode significar para a nossa vida ordinária, mas também como que isso pode relacionar com as nossas explorações psicodélicas. Para nos ajudar a falar sobre isso, vamos usar a ciência. E um dos cientistas que eu acredito que fez um trabalho mais incrível foi Jacobo Greenberg, que é um cientista que ele desapareceu sem deixar rastros com sua pesquisa. E por muito tempo, a CIA, a agência americana, tentou entrar em contato com ele para trazer ele para os Estados Unidos e ele negou. E a razão que eles estavam interessados nesse trabalho do Jacobo é que ele estava mostrando cientificamente que o cérebro, né, a mente humana, ela tem uma capacidade além do que a ciência achava. E ele usa tecnologia de ponta, ele usa todos os recursos científicos à sua disposição para explorar métodos xamânicos. Mas o que deixou ele interessado nesse mundo xamânico foi o seu encontro com a Pachita. Então a Pachita era uma curandeira mexicana, uma medium, uma pessoa que recebia o espírito do último rei azteca. Ela recebia esse espírito e ela recebia pessoas que tinham algum tipo de doença. Alguma dessas doenças muito desafiadoras de lidar. E aí ela fazia uma operação nessa pessoa, que normalmente envolvia o seguinte: ela pegava uma faca enferrujada mesmo, fazia um corte na pessoa, na pele da pessoa, chegava no órgão, às vezes ela retirava uma massa preta, uma massa negra, assim que ela chamava. Às vezes ela falava que era um fruto de um olho gordo que alguém botou, de uma magia, esse tipo de coisa. Às vezes são outras doenças naturais. E depois os seus assistentes colocavam a mão na sua ferida. E quando elas tiravam a mão, a ferida estava fechada, sem deixar cicatriz nem nada. E o Jacobo Greenberg, ele participou nessas cerimônias. Não só como uma pessoa que estava assistindo, mas ele participou como assistente várias vezes. E ele colocou a mão na ferida da pessoa que estava aberta, cheia de sangue. E aí quando ele tirava, não tinha nada. Além disso, ele viu uma coisa incrível. A Pachita, ela tinha a capacidade de materializar ferramentas ou até partes do corpo humano que ela colocava na pessoa. E às vezes ela até colocava parte da espinha, às vezes parte do cérebro da pessoa. E ela cortava o crânio da pessoa com a faca e fazia sua operação. Então Jacobo Greenberg, ele viu essas coisas pessoalmente e ele fala que tudo que ele viu ali contradizia os seus conceitos sobre a ciência e sobre o que a realidade era. Então, com isso em mente, ele chegou lá no México, na universidade dele, e fez alguns experimentos. Então vamos comentar sobre esses experimentos e falar um pouquinho o que eles podem significar. Por exemplo, um experimento era para testar as habilidades extraoculares de crianças. O que é uma experiência extraocular? Extraocular quer dizer que você consegue ver coisas sem usar os seus olhos. Então ele pegou crianças que, teoricamente, seriam pessoas
seriam as pessoas que teriam uma maior conexão com esse mundo transcendental, e vendava as crianças, instruía essas crianças em técnicas de meditação, eles davam tempo suficiente para eles se concentrarem, esse tipo de coisa. Tinha todo um processo por trás. E depois vendavam as crianças, pegavam um livro e a criança começava a ler o livro ou então descrever as imagens que estavam ali no livro. Engatilhado nessa pesquisa aí, vamos lançar outra que ele fez com um casal de 2 pessoas, colocou eles num quarto escuro. E esse quarto não só é escuro, mas também ele é isolado eletromagneticamente e também isolado à prova de som. Por muitos meses, né, eles foram instruídos, eles treinaram meditação em grupo e tal. E aí eles ficavam nesse quarto por um tempo, só meditando juntos, até que eles chegavam num ponto de conexão. Aí eles apertavam um botão, a equipe de cientistas separavam eles de quartos, botavam em 2 quartos separados, ambos os quartos isolados do mundo exterior, e deixavam eles lá no escuro esperando. Certo momento, os pesquisadores acendiam uma luz, um flash vinha no olho de um dos participantes, mas o outro participante ficava no escuro. E aí, eles, com todos os equipamentos dele para medir as informações cerebrais, eles comparavam essas atividades cerebral dos dois, e eles viam que no cérebro da pessoa que recebeu o flash, eles viam um certo sinal ali, né? Você via ali no sinal. E aí, quando eles olharam para a pessoa que estava ali no escuro, mas conectada mentalmente com o outro, eles viam esse mesmo sinal. Isso quer dizer que existe uma forma de comunicação cerebral que não depende do som, não depende nem de você estar perto da pessoa. Para continuar investigando isso, ele pegou grupos de pessoas. Nessa pesquisa foram 6 pessoas no total, né? São 2 grupos de 6, com muitas sessões. Acho que foram cerca de 30 sessões. Por 1 ano, essas pessoas treinaram meditação, isoladamente, né, pessoal? Mas também eles treinaram uma meditação em grupo. E aí, eles fazendo essa meditação, treinando lá e tal, depois de 1 ano chegaram no laboratório, botaram essas pessoas lá juntas para meditar e falaram o seguinte: durante esse ano, vocês tiveram que treinar a meditação e os seus instrutores te ensinaram a focar aqui nessa uma pressão, tenta concentrar nessa área entre suas sobrancelhas. Eles foram instruídos para fazer isso durante o ano. E aí, durante a pesquisa, eles fizeram essa mesma coisa. Focaram nesse ponto entre a sobrancelha. E aí, eles começaram a perceber que quando um dos participantes faziam isso, de ativar essa parte, os outros participantes sentiam que essa pessoa tinha ativado. Elas conseguiam sentir a pressão. O Jacob, ele fez muitas outras experiências como essas, com resultados incríveis como esse. Mas com o tempo, ele teve que parar com essas pesquisas, ele até parou de escrever livros, porque ele percebeu, por exemplo, o caso das criancinhas, que ele vendava essas crianças, ele teve que parar com essa pesquisa, porque as crianças começavam a abrir essa porta para outras dimensões, e elas estavam vendo entidades, acabavam ficando assustadas com isso. Então, qual que foi a teoria que ele fez para explicar esses fenômenos? Jacobo, ele desenvolveu uma pesquisa, né? Ele lançou um papel que recentemente a CIA, o Serviço Secreto Americano, ele declassificou, ou seja, ele fez público as pesquisas do Jacobo, e ele fala o seguinte: ele acredita que o universo, né, a vida real, ela é feita por uma malha de informação, de energia. E o nosso cérebro, né, os seus neurônios, elas são feitas dessa fábrica da realidade, assim como o nosso corpo inteiro. O nosso cérebro, ele consegue criar um campo neural. Como os nossos neurônios são feitos da realidade em si, elas conseguem influenciar na realidade e até mudar campos gravitacionais, de acordo com a pesquisa do Jacob. Quando o nosso cérebro, nosso campo neural interage com essa realidade, ela cria uma interferência, e essa interferência cria um holograma. Da mesma forma que nossos hologramas com laser, elas precisam atingir uma certa frequência para ter uma imagem nítida, ela fala que o nosso cérebro e a realidade consegue sincronizar em diferentes frequências
para criar imagens diferentes. Ele fala que a nossa impressão da realidade no dia ordinário seria por causa disso. No caso da Pachita, a curandeira mexicana que fazia operações e materializava ferramentas e partes do corpo humano, ele disse que ela conseguia interagir com esse campo, ela expandia e manipulava o seu campo neural para manipular a realidade. E assim, ela conseguia manipular essa fábrica da realidade e criar materiais a partir disso. O que isso pode nos ajudar na nossa vida real e em nossas explorações psicodélicas? Na pesquisa do Jacobo, uma das coisas principais é que sua mente, né, o seu cérebro, ela tem um campo de ação além do seu esqueleto, além do seu crânio. Então, essa ideia de que a sua consciência existe fora do seu crânio pode contribuir também para as nossas pesquisas científicas relacionadas à experiência de quase morte que a gente estava falando aqui. Então, vamos falar aqui rapidinho sobre qual que seria a anatomia de uma experiência de quase morte. E vamos fazer relações com o mundo psicodélico, beleza? Vamos nessa. Então, a maioria dessas experiências de quase morte, elas vêm de pessoas que tiveram uma parada cardíaca. Às vezes pode ser numa cirurgia, às vezes é no hospital. Mas outros casos são pessoas que entraram em coma. Outros casos são pessoas que tiveram acidentes. Existem certos tipos de casos que causam estatisticamente uma pequena quantidade de experiências de quase morte e outras que causam com maior incidência, como eu falei, no caso da parada cardíaca. Quando a gente tenta explicar esses fenômenos da experiência de quase morte, a gente pensa, por exemplo, expectativa pode ser que a mente esteja criando essas imagens por causa da expectativa que a pessoa tem. Mas em alguns casos, a experiência que a pessoa tem contradiz a sua expectativa, então não é expectativa. Outras pessoas dizem, pode ser o uso de drogas, talvez a pessoa está sendo tratada com alguma droga que criou alucinações. Mas a ciência diz que as pessoas que receberam drogas, elas têm menos incidência de uma experiência de quase morte. Outra coisa que isso pode falar também, que é religião, mas às vezes a experiência que a pessoa tem contradiz também o que a sua religião diz que ela vai experienciar. Então talvez seja o oxigênio no cérebro. De novo, pessoas que têm uma maior oxigenação no seu cérebro, elas têm maior chance de ter uma experiência de quase morte. Então não é a quantidade de oxigênio. Beleza, então pode ser uma coisa que o cérebro criou, porque ela está ali no estado de desespero, está quase morrendo, uma experiência, tem uma atividade cerebral muito alta que cria isso. Mas na verdade, assim como a experiência psicodélica, as experiências mais místicas, elas são relacionadas com atividades menores no seu cérebro, mais especificamente nessa parte aqui do seu cérebro, que ela é relacionada com a sua sensação de eu, muitas vezes causando a sensação do ego da morte. Uma das coisas que contradiz a ciência é que algumas das pessoas que entraram em coma e que tiveram uma experiência de quase morte, elas estão com uma atividade cerebral diminuída e a sua sensação de eu deveria ter diminuído, mas ainda assim ela mantém durante o seu coma a sua identidade, ela tem sua agência também, ou seja, ela consegue agir nesse mundo que ela está experienciando, de além da vida. Então tudo isso indica que o nosso cérebro não cria a nossa consciência e que a nossa consciência consegue navegar no mundo externo. Isso é o que a ciência está aproximando hoje em dia. Então, se a gente vê o mundo psicodélico como se fosse uma porta para essas realidades que existem, mas o nosso cérebro filtra. Mas espera aí, por que o nosso cérebro filtraria isso? Ver entidades, ver túneis, estar experienciando o universo de outros pontos de vista pode não ser muito prático para sua sobrevivência aqui na Terra. Então, um dos trabalhos do seu cérebro é filtrar essa informação excessiva da realidade e criar um modelo para você entender a realidade de uma forma prática, para aumentar a sua possibilidade de sobrevivência. Então, esse filtro do seu cérebro que está pegando a realidade além das coisas, ela existe para te ajudar na sua sobrevivência. Mas, se você esquece que isso tá aí, ou você se torna totalmente apaixonado pela sua visão, pelo esse holograma que existe, você pode acabar esquecendo que existe algo por trás. Então, grande parte dessas pessoas que tiveram uma experiência de quase morte, elas falam que elas retornam com uma
uma sensação que elas tinham uma missão, que elas estão aqui na Terra para fazer alguma coisa. Muitas vezes isso é uma experiência de aprender, ela está aqui na Terra para aprender, mas outras vezes são coisas mais específicas, tipo mandar uma mensagem para alguém, para muitas vezes é ensinar, para mostrar aos outros que essas pessoas são amadas. E se você juntar isso com a mensagem da Bíblia, por exemplo, Jesus Cristo, no Novo Testamento, ele traz essa ideia de que você é imortal, que existe um você, uma identidade sua que é imortal. E isso também casa com outros casos que a literatura científica está acompanhando também, que são pessoas que lembram do seu processo antes de nascer. Então são pessoas que conseguem se lembrar do que aconteceu antes das pessoas nascerem. E elas relatam coisas muito similares àquela experiência de quase morte, que normalmente vai assim. A pessoa tem um problema cardíaco no hospital e tal, aí ela se separa do seu corpo e tem uma experiência de autoscopia, que é quando você se vê de fora. E aí depois ela pode ser levada para um lugar não físico, e às vezes ela mantém às vezes suas consciências, seus pensamentos racionais. Ela tenta entender o que é ali. Ela fala, será que eu morri? O que eu estou acontecendo aqui? Onde é que eu estou? E tudo isso é não verbal. Até que ela encontra uma entidade que comunica com ela também não verbalmente e fala assim, vem comigo, vou te mostrar algumas coisas. Às vezes ela vai para essa experiência de revisão da vida, que ela vê um momento, às vezes toda a sua vida, e depois ela vai passar para outras dimensões, como se estivesse navegando no universo por cenários maravilhosos, com luzes maravilhosas. Às vezes são estruturas, às vezes são bibliotecas, às vezes são coisas totalmente abstratas e estéticas, que não tem descrição. E outras coisas são coisas mais narrativas. Elas encontram um laboratório, então encontram uma livraria onde tem livros que falam sobre a vida na Terra, esse tipo de coisa. Uma coisa comum que acontece é a pessoa se ver num grande prato, assim, num grande campo cheio de grama, com céu maravilhoso, onde ela encontra pessoas da sua geração passada normalmente, mas às vezes são pessoas da sua própria geração e às vezes são pessoas da próxima geração, tipo um filho que ainda vai nascer. E muitas vezes, quando as pessoas têm um acidente, elas vão para esse campo, encontram pessoas, às vezes um avô, um tio, às vezes são outras gerações de vidas passadas que falam com eles e falam assim, o que você está fazendo aqui? Aqui não é a sua hora ainda, talvez você tenha que voltar. Mas as pessoas normalmente, eles estão se sentindo tão confortáveis e tão bem naquele estado e tão livres que elas muitas vezes não querem voltar para a Terra. Então, uma das coisas que acontece bastante é a decisão da pessoa querer voltar para a Terra. Isso acontece em grande quantidade quando a pessoa chega num limite, que é o limite, é uma barreira. É a parte que se você passar não tem mais volta. E quando eles encontram essa barreira, às vezes elas sentem também uma mensagem de alguém que está vivo na Terra, que está chamando por eles. E aí elas são embutidas por esse amor, por essa vontade de voltar para a Terra. E eles começam essa jornada para a volta. E essa jornada, voltar à Terra, muitas vezes não é fácil. É uma coisa difícil de voltar, como se estivesse nadando contra a corrente. Mas com uma pessoa que sofreu um acidente ou que não está na hora de morrer, muitas vezes o seu guia, ela vai falar, não é a sua hora, está na hora de voltar. E às vezes a pessoa fala assim, não, eu tô gostando muito daqui. Elas vão lá, exploram um pouquinho, mas a cada momento o seu guia vai falar, tá na hora de voltar, tá na hora de voltar. Até que ele fala assim, ó, não vai ser depois, vai ser agora, você vai voltar agora. E aí eles relatam, em algum desses casos, que eles sentem que eles estão sendo pressionados. Toda aquela expansão que eles tiveram vai comprimindo, e eles sentem que eles estão sendo torcidos e colocados naquele corpo físico de uma forma que é tão compacta que às vezes até é desconfortável. E eles são colocados aqui, normalmente nessa parte do corpo. E depois, quando eles entram, eles sentem como se fosse um trovão, aquela dor vindo, aquele desconforto físico, aquela pressão do seu corpo físico. E aí, quando elas voltam, depois de 1 ou 2 semanas, elas ainda têm essa euforia, essa sensação, as suas memórias vão ficando mais claras, porque aquela experiência que eles tiveram
que são mais reais do que a realidade, que eles chamam de hiperrealidade, coisa que a gente ouve bastante também na experiência psicodélica. As pessoas tomam ayahuasca, cogumelo mágico, LSD, têm experiências que eles não conseguem explicar com palavras, e aí elas voltam para o mundo ordinário real com a impressão que elas experienciaram algo mais real do que a vida real. E às vezes isso pode ser desconfortável, e às vezes pode ser muito confortável e trazer muitas lições. Mas se for desconfortável, as pessoas que têm experiência de quase morte falam que elas, quando elas estão tendo um momento desconfortável, elas veem uma lição muito grande que elas têm que aprender a aceitar e deixar ir com o flow. E essa é uma lição que funciona para a vida também. Então, é isso, minha galera. Eu queria falar um pouquinho sobre esses assuntos bem interessantes. Eu acho que vai explodir a cabeça de muitas pessoas aí. E eu acho que pode abrir também o nosso caminho das experiências psicodélicas. Se você tem algum comentário, algum pensamento, deixa aqui nos nossos comentários no canal. Deixa a curtida, compartilha esse vídeo para quem acha que vai gostar do conteúdo. E se você quiser falar mais sobre o assunto, chega no nosso Telegram, que a gente está aqui para trocar uma ideia. Muito obrigado por assistir e tenha uma ótima jornada, meu povo.